Fala pessoal, eu sou o Paulo Alves, editor de cripto do Infomoney, e esse é o Cripto Mais, nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de usuários de corretoras de criptomoedas estrangeiras passarem a pagar mais imposto no Brasil. A mudança pode ser uma das consequências da aprovação da MP 1171, que trata da tributação de investimentos no exterior. Você está curioso sobre o que vai acontecer com seu dinheiro se você negocia em corretoras de cripto estrangeiras, como a Binance, por exemplo? Então já vai deixando seus comentários aqui embaixo e vem saber muito mais de cripto depois da vinheta. Para desvendar esse tema, o Cripto Mais de hoje traz duas especialistas no assunto, a contadora Ana Paula Rabelo e a advogada e professora do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, Tatiane Prachedes, ambas especializadas em blockchain e ativos digitais. Ana Paula e Tatiana, muito prazer em recebê-los aqui conosco hoje. Prazer é nosso. Obrigada, Infomoney. Estamos aí para aquilo que a gente puder contribuir. É isso aí. Claro. Bom, o prazer é todo nosso. De que forma essa MP da tributação de investimento exterior passou, afinal, a afetar também os criptoativos? Quem deseja começar? Tati? Bom, a gente tem uma medida provisória que, a princípio, tentava mudar a forma como a tributação da renda das pessoas físicas em investimentos no exterior era alcançada, porque até então, né, inclusive no momento vige a regra de efetiva distribuição de lucros, efetivo remessas de dinheiro para o país, e aí nesse caso é que nós teríamos a tributação da renda. Então essa medida provisória, ela busca mudar isso para evitar um fenômeno que é muito comum, que a gente chama de lock-up de dividendos no exterior. E foi adicionado ao texto dessa medida provisória, como você mencionou, por meio de uma emenda parlamentar, né, na comissão especial criada para essa finalidade, também alcançar não só aplicações financeiras de um modo geral, mas também as operações com criptoativos realizadas no exterior, tá? Esse parlamentar justifica que, de fato, se os criptoativos estiverem de fora, em certa medida, esse objetivo da medida provisória ficaria em parte esvaziado, né? Então, que os criptoativos também deveriam seguir a mesma dinâmica que se busca com aplicações financeiras no exterior. Entendi, legal. E agora, nesse caso, não sei se a Ana Paula quer complementar com alguma coisa, mas eu já vou emendar numa próxima pergunta aqui. Eu queria saber na prática. É interessante assim, a gente deixar claro que o parlamentar incluiu, trouxe isso por meio de emenda, ele já havia feito uma sugestão anterior, mas de fato isso cria um vácuo, né, conceitual, regulatório, jurídico, com relação ao conceito de criptoativos. Estamos aqui nesse momento na aplicação, né, dessa medida, equiparando criptoativos a um ativo financeiro, enquanto, na verdade, a gente sabe que não é. A gente tem conceitualmente aí conceitos já internacionais, nacionais, em tratando desse tema, então não caberia aqui, em hipótese nenhuma, essa conceituação do criptoativo como ativo financeiro. Agora, gente, de que maneira esse tipo de mudança afeta o usuário de varejo, né? Que é aquele usuário que, por exemplo, negocia criptomoedas em uma exchange estrangeira, como é o caso da Binance, que é a maior corretora de criptoativos do mundo e não tem sede no Brasil. Essa medida provisória, se virar lei, realmente pode afetar esse usuário pessoa física? Deixa eu começar agora, então. Afeta, e até nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? Tanto eu quanto a Tatiana, por exemplo, a maior parte dos nossos clientes operam, tem conta na Binance. Hoje, de fato, ela é a mais utilizada no Brasil, com certeza, né? Que está no mundo.
e sai muito afetado. Esse contribuinte ele vai sair afetado no que diz respeito à alíquota, no que diz respeito ao ganho de capital em si, ele vai ser mais tributado, vai ser mais oneroso esse imposto para ele. Vai haver uma dificuldade grande, né, na questão do investimento, na questão da classificação disso, na apuração desses impostos. Então, a gente tem aí um estrago que ele não é só do montante tributário, mas também nas obrigações acessórias que esse contribuinte vai ter. Já não é fácil, hoje em dia, tributar criptoativos, e vai ficar mais difícil. Essa é a grande verdade. Uma coisa que já era complicada vai ficar mais complicada. Teremos ainda aí uma separação, fazendo com que o contribuinte tenha um trabalho dobrado, ou seja, de fato, não incentiva, né, o mercado a ir à criptoeconomia. Agora, Tatiana, quer complementar, Tatiana? Só para exemplificar isso que a Ana está dizendo, hoje a regra aplicável seria, por exemplo, de operações limitadas a R$35 mil no mês, ficam na faixa de isenção. Essa medida provisória, ela vai colocar para os contribuintes que operarem fora do Brasil, como, por exemplo, na Binance, um limite de R$6 mil por ano. É uma discrepância bastante grande com a realidade que a gente tem hoje. Então, vai trazer um impacto significativo para quem opera fora do Brasil. Exemplificando, inclusive, em questões de valores, aí, a partir de 50 mil, nós sairíamos aí de uma alíquota de 15% para 22,5%. Fora a questão toda adjacente aí, que são os controles, apurações, enfim. Então, de fato, vai ficar muito complicado, né? É praticamente quase que dizer para o contribuinte, opera só no Brasil. Uhum. Agora, gente, a partir de quando esse novo imposto poderia ser cobrado, né? A gente ainda está falando nesse momento que a gente está gravando essa conversa, de uma proposta que ainda não é lei, mas se ela for realmente aprovada, essas mudanças passariam a valer a partir de quando? Essa medida, se aprovada, passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, a partir de então, essas novas regras devem ser observadas. E como a Ana falou, com um grau de complexidade na apuração e importação disso na declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. Importante, eu acho que frisar aqui que a gente acredita, pela forma como foi feita a medida, que isso deva ser aprovado. Se for, a gente não tem uma bolinha de cristal aqui, mas a gente acredita que o instrumento que foi utilizado para isso deixa a coisa no sentido de que não tem muito volta. E não tendo, a gente vai saber agora, ainda em agosto, né, temos aí o dia 28 de agosto, e temos aí um tempo também para se preparar para isso, certo, Tati? Então, teríamos aí até o dezembro, digamos assim, para a gente fazer uma organização dessas coisas todas, para, de fato, a gente entender, a partir de 1º de janeiro muda, ok, então a hora de eu fazer alguma coisa é agora até 31 de dezembro. Né? Isso é uma coisa muito importante. E isso muita gente está me perguntando. Muita gente entra no blog querendo saber, tá, e o que eu fiz até agora muda? Não muda. E o que eu fizer até o 31 de dezembro muda também? Não muda. Então, gente, significaria, perdão, que na prática, na declaração de ajuste do ano que vem, como leva em conta todas as movimentações feitas neste ano agora, ainda não mudaria. Ou seja, a gente veria uma mudança realmente na declaração do ano seguinte, de 2025. Seria isso? Exatamente isso. Exatamente. O período de apuração de janeiro e em diante, né? Mas veja só, olha que delicado isso, tá? Nós temos hoje um mercado, né? Nós temos contribuintes hoje que até pouco tempo atrás não sabiam que tinham que declarar. E aí eles aprenderam que tinham que declarar. E aí eles aprenderam que tinham que pagar imposto e que não necessariamente declarar é pagar. Aí depois tivemos esse mesmo contribuinte que teve que aprender o que era IN 1888 e entender que se na nacional não tem IN e na estrangeira tem IN. Agora esse mesmo contribuinte
que talvez não tenha entregue nada, ainda esteja em momento de regularização, ele vai ter que aprender tudo isso e aprender ainda que até 31 de 12 de 2023 era de um jeito e a partir de 1º de janeiro era de outro. Ele vai ter mais uma coisa a incorporar no aprendizado dele. Então, praticamente, esse contribuinte tem que ser um contador. Agora, gente, essa questão da IN 1888, né, para quem de 2019, né, que é a Instrução Normativa da Receita Federal, que inclusive que obriga, né, as exchanges também a reportarem esses dados para as autoridades. Você pode relembrar, por favor, para quem não está muito familiarizado, né? Tem gente que assiste a gente que não necessariamente comprou cripto há muito tempo. Tem gente que, por exemplo, comprou cripto pela primeira vez neste ano e ainda não teve que se preocupar em fazer a declaração de bens. Vocês podem, por favor, relembrar quais são as exigências hoje, né, antes da aprovação dessa mudança de declaração por parte da pessoa física? Como é que funciona atualmente? Ana Paula, quer falar? Posso ir. Aqui é um assunto de ambas também, né? A gente tem duas questões aqui, né? Primeiro, que a IN 1888, ela é a declaração de criptoativos prevista na IN 1888, ela não tem nada a ver com o imposto de renda, certo? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Quem é obrigado a entregar a IN 1888? Todas as pessoas físicas ou jurídicas que transacionaram acima de R$30 mil no mês, fora de uma exchange nacional, ou seja, em transações carteira a carteira, em exchanges no estrangeiro. Então, sempre que for fora de uma exchange nacional. Por outro lado, a exchange nacional também está obrigada a reportar ao fisco todas as transações dos contribuintes dentro da sua plataforma. Então, isso é a IN 1888, que não se confunde com o imposto de renda. E é importante frisar aqui que a IN 1888 ela não dispõe sobre imposto, né? Nessa ocasião aí da MP, que eu e a Tatiana trabalhamos bastante em cima disso, a gente viu muita gente dando palpite no sentido de que não mudava nada, que a IN já trazia tudo isso e etc. Né? E não é verdade, a IN não dispõe sobre tributação. A IN ela dispõe sobre uma informação e como a Tatiana trouxe isso muito bem colocado, não muda nada com relação à IN 1888. O que mudaria é com relação à apuração e à declaração de imposto de renda. Então, a apuração, sim, sai alterada e o imposto de renda também. Agora, uma coisa que eu acho que daí, até vou partir para a Tati aí, que é interessante, é como fica tudo isso, Tati, no marco regulatório agora dos criptoativos, porque a Binance, em tese, agora com o Bacen, né, a Binance também tem que ter um registro aí nacional, certo? Em tese, ela teria que ter, sim. Então, né? a bagunça aí, e aí? Isso. Esse imbróglio todo em relação a essa possibilidade legislativa que está se aparecendo agora para a gente, diz respeito, inclusive, a como encarar a localidade desses criptoativos, né? A gente sabe que possivelmente a Binance fique obrigada, se ela tiver aqui, ela ainda assim vai colocar, tem lá nos seus termos de uso que a gente, havendo qualquer desafio, você vai litigar com ela, sei lá, em Singapura, nas ilhas, não sei o quê. Isso muda, de fato, apesar dela ter algum tipo de licença aqui, a operação sendo no exterior ou sendo no Brasil, a forma como esse texto foi feito, ele mais cria espaço para dúvidas do que para algumas orientações claras e como a gente vai poder trabalhar em cima disso, tá? Então, em relação à instrução normativa não muda, quem já estava obrigado a fazer continuará fazendo, e isso, apesar de não estar diretamente relacionada com o imposto de renda, é uma declaração que alimenta o fisco de dados que eventualmente podem levar a uma fiscalização quando o contribuinte não cumpre, por outro lado, a obrigação de apurar e recolher os tributos dentro da declaração de imposto de renda. Né? Então, essa instrução, ela inclusive vai ser uma das formas, acaso esse texto passe como está, de o fisco
ter mecanismos fiscalizatórios em relação a essa apuração aqui da vida no exterior. Mais um detalhe que é muito importante também na MP, né? É o conceito de carteiras digitais, né? Onde estariam as carteiras digitais? Então, atribuiremos territorialidade às carteiras digitais. Aonde tributaremos as carteiras digitais? De quem é a competência para dizer onde está uma carteira digital ou não, né? Aonde é que está o teu Bitcoin? Então, a MP traz talvez no afã, na pressa de se fazer aprovar uma medida, a gente percebe um certo, eu até estou sendo boazinha, tá? Mas um certo, vamos ser educado, um certo desconhecimento, né, da matéria ao trazer esse tipo de debate, né? Carteiras digitais, o próprio criptoativos como aplicação financeira. Então a gente tem uma série de coisas aí que não se conversam, né? Agora, gente, só para complementar a questão da relação entre a Instrução Normativa da Receita, né, que obriga o informe das negociações por parte das corretoras, e a tributação. Hoje, o que acontece é que muita gente se sente confiante em sonegar impostos ao negociar criptomoedas em exchanges estrangeiras, porque supostamente elas não informariam a Receita dessas negociações. Então, muitas pessoas com quem eu mesmo já conversei, já fizemos matérias sobre isso, inclusive, de pessoas que topam correr esse risco, acreditando que não vão ser descobertas, né, pela Receita Federal. No momento que essa medida provisória é aprovada e virar lei, como vocês mesmos informaram, ela não muda a obrigatoriedade de informe à Receita, ou seja, as mesmas corretoras nacionais que hoje já informam, continuarão informando, e as estrangeiras, se não informam, continuarão provavelmente não informando. Tendo como base que isso não mudará, o imposto a maior que pode ser aprovado para quem negocia criptos na Binance continuar dependendo, então, da proatividade do usuário, do trader, de fazer esse informe ele próprio, correto? Ou vocês consideram que a Receita Federal pode ter alguma arma nova para descobrir essa criptomoeda negociada lá fora? Como é que vocês acham que isso vai se dar? Eu diria, assim, primeiro que a Receita Federal, hoje ela já está municiada o suficiente no sentido de perceber essa movimentação do contribuinte, né? Então, a gente tem aí N informações a qual ela tem acesso, a gente já teve aí a pré-preenchida esse ano com diversas coisas a respeito da vida do cidadão. Então, está cada vez mais difícil esconder eles alguma coisa. Quando me perguntam se tem uma forma de ter cripto e não tributar, ter sim. A forma de não tributar isso é levando para o caixão. Porque se em algum momento tu usar, tu quiseres comprar um imóvel, um carro, qualquer coisa que tu queira fazer, e isso for aqui no Brasil, isso para ti vai ser um dificultador. Se tu tens lá fora, isso nunca vai aparecer aqui, tá ok, né? Mas assim, isso nunca vai poder aparecer aqui, tu nunca vai poder comprar nada aqui. Então, eu sempre digo, isso depende mais do planejamento pessoal do contribuinte do que qualquer outra coisa. Agora, pensando em planejamento, se tu mora aqui, tu reside no Brasil, né? Tu é cidadão para fins fiscais aqui, e tu pretende um dia adquirir algo com aquilo que tu tem lá fora, talvez seja o momento de tu parar, né? Se isso é aprovado, né, Tati? Parar e regularizar e trazer isso antes de aprovada a medida, porque aí a partir de janeiro, se tu caíres em alguma situação onde tu tenha que trazer isso para dentro, isso vai te custar mais caro. Talvez seja a hora de pensar nisso. E temos aí uma outra situação, que é a questão do reajuste, né, do ganho de capital, reajustando ganho de capital, reajustando o preço a valor presente, né, a valor de cotação em 31/12/2022, o que incentivaria aí a pagar um imposto na casa dos 10% para tu ter um valor corrigido de custo.
E isso para algumas pessoas vai ser benéfico, para outras nem tanto, mas para várias pessoas que não declararam, que não fizeram nada, ou que daqui a pouco queiram se regularizar, isso seria sim um benefício. Pessoas, inclusive, que talvez no passado aí tivessem a situação de ter que tributar nos 27,5%, né? E daqui a pouco conseguiriam aí fazer um reajuste de custo a 10%. Então eu acredito que o caminho aí é fazer cálculos, contas e planejamento. Em complemento a isso que a Ana está falando, além de sofisticação que o fisco vem demonstrando, tá? A nossa Receita, ela é uma entidade bastante sofisticada em termos de processamento de dados e análises. Nós temos que considerar também que o Brasil hoje é signatário de tratados, inclusive um tratado multilateral com mais de 100 países, para troca de informações fiscais e financeiras. Tá? Hoje, isso não é automático, nem tão dinâmico quanto os fiscos esperam. Mas o que eu quero dizer com isso é que não há necessariamente uma forma de esconder e estar isento de o fisco conhecer, especialmente se estivermos falando de países que são signatários, juntamente com o Brasil, desses acordos de intercâmbio de informações e que, por exemplo, regulam as operações com cripto. Então, por exemplo, há países em que as exchanges precisam não só ter licenças específicas, como de tempo em tempo passar às autoridades fiscais um relatório de operações. Isso acontece, por exemplo, no Japão. No Japão existe reporte, assim como existe aqui no Brasil, de operações realizadas nas exchanges locais. Isso quer dizer o seguinte, que se numa determinada situação o Brasil tiver um intercâmbio de informações fiscais e financeiras com o Japão, essa realidade também pode ser capturada, juntamente com o aparato sofisticado que o fisco vem desenvolvendo, que pode ser que em alguns anos esteja inclusive linkado com canais de análise de blockchain, por exemplo. E o fisco tem um prazo decadencial para o lançamento de ofício do imposto de 5 anos. Então, a realidade hoje, acontecida hoje, em 2023, pode ser capturada em 2028. Né? Então, isso é que as pessoas precisam também ter em mente quando considerarem tudo isso que está acontecendo, inclusive isso que a Ana mencionou, dessa possibilidade de atualização que vai evitar uma tributação de ganho excessiva nesse novo contexto que pode surgir aqui. Não, assim, a calcular é muito importante. Vamos considerar, como a Tati disse, os 5 anos. Né? Se tu tens criptoativos anteriores a um custo muito ínfimo, um custo ínfimo, lá, e para ti até hoje não valia a pena tu ter isso declarado a preço de custo, certo? Mas isso, de alguma forma, isso está numa carteira, ou está lá na blockchain, ou está... E aí tu tens agora uma possibilidade de, talvez, aí, se aprovado, pagares um imposto de 10% para ter isso a valor atualizado lá na tua declaração de imposto de renda. Talvez sim seja um caminho interessante. Então, vale fazer essa conta, porque, e veja bem, tem pessoas que acreditam que ao trazer cripto, né, para a sua declaração, para o seu patrimônio, etc., não precisam prestar contas da origem. Isso não é verdade. É um fato que a gente vê por diversas vezes aí da fiscalização da Receita Federal aprimorando conhecimentos no sentido de, sim, tentar identificar as origens disso. Então, aquilo de eu ganhei, caiu do céu, isso não acontece. A gente tem que prestar contas de origem. Quando a gente não presta contas de origem, vem o famoso arbitramento de lucro. E acrescido aí 150% de multa e etc. Então, não basta tributar só quando tu apresenta a cripto. Não, tu tem que ter a origem dessa cripto. Né? Porque assim como essa cripto,
tu pode ter, enfim, comprado a custo baixo, etc. Ela pode ser tráfico de órgãos, tráfico de armas, de qualquer... Então, envolve outras coisas. E tem uma outra coisinha aí que a gente tem que levar em consideração, que é o CARF, né, tá? Que daqui a pouco a IN, a nossa IN 1888 aí, já existe um direcionamento no sentido de que todos os países tenham algo parecido. Então, assim como o Japão já tem, o Brasil já tem, a gente tem aí a questão aí da OCDE falando nisso, todo mundo falando nisso, de daqui a pouco todos os países terem esse tipo de controle e fomentarem uma única base de dados, tá? Então, não existe nada mais rastreável do que blockchain, certo? Nós três aqui que trabalhamos no mercado, não existe nada mais rastreável do que blockchain. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas todas, né? Que se em algum momento isso acontecer, a gente sabe que de um ponto X a gente chega aí a 1 milhão de outros pontinhos, né? E vale Claro, só para deixar claro também, essa omissão que as pessoas ficam incentivadas a fazer, a gente precisa alertar que isso vai configurar 2 tipos penais, que é o crime de omissão de receitas, tá? Que, se observado pelo fisco, vai gerar esse lançamento de ofício e com os consectários de multa, que podem chegar até 150%, como mencionou a Ana, mas a gente também tem um segundo tipo penal, que é o crime de evasão de divisas. Então, apesar de as pessoas poderem ficar incentivadas achando que estão livres de eventual fiscalização, isso considerar que, além de dever tributo, a pessoa também está incorrendo num crime, é algo que tem que ser levado em conta. Eu acho sensacional uma fala da Tati, que é no sentido de que a sonegação, essa sempre é uma fala dela, e a gente faz bastante coisas juntas, de que o crime de sonegação é um crime que tu vai lá, paga imposto, e a probabilidade de tu sair ilesa é grande, né? E enquanto que o crime de evasão de divisas, não basta tu pagar o imposto, né? Esse de fato existe aí a prisão, né? Então existe aí uma penalidade maior. Isso é muito interessante, as pessoas desconhecem isso, né? Isso é uma coisa muito jurídica. Claro, inclusive o próprio Infomani cobriu recentemente a questão de uso de USDT para cometer evasão de divisas, que é uma coisa que vem ficando muito popular no Brasil. Pessoal, eu queria convidar agora, a gente já está chegando no final da nossa live, para a gente fazer um breve resumo para ajudar o usuário de corretoras de cripto estrangeira a entender exatamente o que muda. Eu queria começar perguntando para Ana Paula, hoje, o que esse trader, esse usuário de cripto, é obrigado a declarar para a Receita Federal, seja na declaração de ajuste anual, seja mensalmente, se ele obtiver lucro. Como é que funciona hoje? Hoje, esse usuário ele está obrigado a, se ele transacionar acima de 30 mil reais em exchanges fora de uma exchange nacional, ou seja, no exterior, na Binance, etc., ele é obrigado a IN 1888. Na declaração de imposto de renda, ele precisa informar, ser obrigado a declarar imposto de renda, sempre que o custo de aquisição do criptoativo for igual ou superior a 5 mil reais, ele vai informar na declaração de bens e direitos, e sempre que ele tiver alienações superiores a 35 mil no mês, ele vai preencher o ganho de capital, né, esse lucro, óbvio que esse lucro, né, e vai pagar imposto mensal. E isso muda no sentido de que, em vez de ser os 35 mil reais mensais aí no limite das alienações dele, a nível de isenção, isso passa a ser 6 mil reais anuais, certo? Então, estamos falando de uma mudança de 35 mil reais de alienação para 6 mil reais anuais de lucro, certo? Então, a modificação é gigantesca. Certo. E só para finalizar, Tatiane, a gente passou brevemente pela questão da regulação de cripto no Brasil, né? Então a gente está falando hoje de uma situação em que a Binance é uma corretora estrangeira, mas segundo o que todo mundo espera, o Banco Central deve obrigar que todas as exchanges que
vão querer obter licença para funcionar no Brasil tenham que ter também algum tipo de representação no país. Se a Binance, por exemplo, ou qualquer outra, tá? A gente está falando aqui de qualquer outra exchange internacional, tiver representação no Brasil, automaticamente ela muda de classificação novamente, ou seja, o usuário da Binance deixa de precisar apurar lucro em cima de 6 mil anuais e volta para os 35 mil mensais como é hoje? Tem isso na proposta de lei? A gente já pode dizer isso ou é uma questão em aberto? Não, isso não está no projeto, tá, de conversão da medida provisória em lei. O que a gente espera é que, caso a Binance esteja de fato oferecendo serviços aqui, ela vai ser considerada uma exchange local e, portanto, a gente ficaria dentro da regra que aplica-se às empresas locais. Mas veja, a gente está num limbo legislativo, porque ainda nós não temos efetiva manifestação, né, do Banco Central em relação a como vão ser as licenças, o que vai ser preciso e o que vai ser exigido. Então, vamos supor que a Binance esteja aqui só como representação e não efetivamente como uma prestadora de serviços aqui no país. Nesse caso, ela vai continuar sendo uma empresa estrangeira e aí essa realidade da MP vai atingir quem operar na Binance. Então, nós vamos precisar fazer uma análise conjunta do que é que vai vir em termos de regulamentação com aquilo que vai virar deste projeto, tá? Ele ainda vai ser votado, a gente ainda corre o risco de ter alterações, porque o legislativo vai fazer o seu papel de depurar esse texto aqui e esperamos que o faça bem, apesar de um exíguo prazo para a conversão, né, dessa medida provisória em lei, mas ainda há esperança, enquanto tem tempo ainda tem esperança de uma depuração deste texto, uma melhora. Do que a gente tem hoje, no texto que foi o texto final da comissão especial da MP, nós não conseguimos dizer com clareza o que é que vai ser na combinação das exigências do que vai vir em termos de regulamentação, tá? Bom, então a gente vai ter que esperar para ver, afinal, o que vai acontecer, né? Até com a própria regulação que o Banco Central deve editar aí em breve. Então, muita coisa deve acontecer nos próximos meses. Espero contar com a presença de vocês aqui de novo para a gente esclarecer esses pontos para a nossa audiência. Muito obrigada pela presença hoje. Eu conversei com a contadora Ana Paula Rabelo e a advogada tributarista Tatiane Prachedes, ambas especializadas em blockchain e ativos digitais. Gente, muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos aí. Um beijo grande e estaremos aí para falar sobre o assunto. Ficamos à disposição e estamos muito agradecidos com esse convite. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram dúvidas a respeito da tributação de criptoativos, especialmente se você negocia ativos digitais em exchanges estrangeiras, só deixar um comentário aqui embaixo que a gente vai procurar responder e eu vou lá mandar uma mensagem para a Tatiane e para a Ana Paula para tentar esclarecer essas dúvidas com vocês. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar ele com conhecidos que negociam criptoativos e, claro, não esquece de conferir as nossas matérias sobre criptomoedas lá no infomoney.com.br. Eu espero todo mundo na próxima semana para mais um Cripto Mais. Até lá.